O que pode ser registrado no cartório de imóveis? Quais os títulos registráveis? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Você que está chegando agora, eu sou o professor Marcel Rulli e me dedico à regularização de imóveis e com isso eu faço com que advogados faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Vulgarmente, faz com que os advogados escriturem imóveis em qualquer lugar do Brasil. Vamos a mais essa lição prática? Para começar o tema, nós temos que pensar, mas professor Marcel Rulli, o que é um título registrado? Querido aluno, querida aluna, é um documento público que pode ser particular, que atenda às formalidades legais e que contenha de maneira direta o ato ou negócio jurídico registrável, com a perfeita descrição e identificação do objeto e das partes. Todo título registrável deve conter um corpo e uma alma. O corpo é o documento dotado de fé pública e a alma é o ato ou negócio jurídico nele contido. O primeiro documento, título registrável, que eu acho que é o mais famoso de todos, é a famosa escritura pública. A escritura pública, como primeiro documento registrável, é o documento público escrito por um tabelião que nota fatos, como que chama esse tabelião? Tabelião de notas, que escreve em seu livro de notas este documento. Na escritura pública, o notário, tabelião de notas, registra e autentica as declarações de vontade das partes e atesta a conformidade do ato ou negócio jurídico à lei, assegurando sua validade, eficácia e autenticidade. Trata-se, querido aluno, querida aluna, de um ato solene que deve conter os requisitos citados no artigo 215 do Código Civil. Professor, quais são os requisitos? Indicação do local e data de sua realização, identificação e atestação de capacidade de todos os partícipes do ato, qualifica as partes, teor da declaração da vontade, então uma compra e venda, uma doação, cumprimento das exigências legais e fiscais. A escritura deverá ainda ser lida na presença das partes e comparecentes e assinada por estes e pelo tabelião de notas, o famoso notário. Queridos, a escritura pública é a mais importante das provas pré-constituídas, porque é lavrada por tabelião de notas sobre aquilo que passa em sua presença e a que assiste. Nos termos do artigo 108 do Código Civil, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Entretanto, a lei pode prever exceções a essa regra, como é o caso dos negócios jurídicos envolvendo imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação ou Sistema Financeiro Imobiliário. Isso está previsto no artigo 38 da Lei 9.514, de 1997. E também é uma exceção à escritura pública o contrato de promessa de compra e venda, previsto expressamente no artigo 1417, ou seja, o contrato de compra e venda pode ser a promessa, né, do contrato de compra e venda, pode ser registrada na matrícula do imóvel sem precisar de escritura pública. Importante notar, queridos alunos, que em alguns negócios jurídicos há necessidade do comparecimento e da anuência de terceiros para a validade da escritura pública. É o caso da venda de imóvel pertencente à pessoa casada. Ainda que se trate de bem próprio, é indispensável a anuência do outro cônjuge para a sua alienação ou oneração, salvo se o casamento se deu no regime de separação total de bens. Também na venda de ascendente para descendente, pai para filho ou avô para neto, é necessário o consentimento do cônjuge e dos demais descendentes, filhos e netos. Sempre que possível, a anuência deve constar da escritura pública que reveste o negócio jurídico. Pode, entretanto, constar de ato posterior, desde que seja observada a mesma forma exigida para o ato original, artigo 220 do Código Civil. Presta bastante atenção agora. Tratando-se de alienação de imóvel de pessoa sob tutela ou curatela,
A escritura pública somente pode ser lavrada com a apresentação do alvará judicial. A autorização judicial deverá ser mencionada no ato notarial, em breve relatório, com todas as minúcias que permitam identificar os respectivos alvarás. Então, o primeiro título registrável que acabamos de ver é a escritura pública. Agora, o segundo tipo de título registrável são os escritos particulares, aqueles escritos autorizados por lei. O escrito particular é o instrumento elaborado e assinado, ou apenas assinado, por pessoa capaz ou sim capaz, que encontre devidamente assistido ou representado. Este instrumento não tem a mesma força probante e executória da escritura pública, por não ser dotado de fé pública. Ainda assim, é meio de prova das obrigações convencionais de qualquer valor, mas as declarações contidas nos escritos particulares presumem-se verdadeiras apenas em relação às pessoas que assinaram, aos signatários. Quando o imóvel objeto do contrato tiver valor inferior ao montante equivalente a 30 salários mínimos, admite-se o escrito particular, o contrato de compra e venda particular. O mesmo ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme eu disse antes, nos contratos inerentes ao sistema financeiro de habitação, por exemplo, quando se faz um financiamento na Caixa, o próprio contrato substitui a escritura pública. O escrito particular, então o contrato particular, para que tenha acesso ao cadastro imobiliário, deve ser assinado pelas partes e testemunhas com as firmas reconhecidas, dispensando seu reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro de habitação. No instrumento particular, deve ser feita referência à matrícula do imóvel ou ao seu registro anterior, seu número e cartório. Isso está previsto no artigo 223 da Lei 6.015. O contrato particular deve ainda atender aos princípios registrários, como da especialização, individuando de forma perfeita o imóvel objeto da transação. Outro tipo de documento registrável, queridos alunos, que quase a gente não vê na prática, são os atos autênticos de países estrangeiros com força de instrumento público. O ato autêntico deve ser levado ao consulado brasileiro no país de origem para ser legalizado, ou seja, para que a autoridade consular reconheça a assinatura da autoridade que o lavrou ou autentique o documento. Posteriormente, o documento deve ser traduzido por tradutor juramentado e registrado no registro de títulos e documentos. Feito isso, o documento produz efeitos jurídicos em nosso país, estando apto a ingressar no registro de imóveis. Outro tipo de documento registrável, título registrável, são as sentenças estrangeiras. Por fim, títulos judiciais, queridos alunos, são admitidos a registro as cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados, extraídos de autos de processo. Tal como os demais títulos citados anteriormente, os títulos judiciais também devem ser submetidos ao exame de qualificação a ser procedido pelo registrador, e caso não preencham os requisitos legais ou violem algum dos princípios registrais, o seu acesso ao cadastro imobiliário deve ser negado. Entretanto, a atividade qualificadora é mais limitada quando do exame dos títulos judiciais. Apenas os requisitos formais, exemplo, assinatura do juiz ou do diretor do cartório, assinatura das partes quando for o caso, etc., ou extrínsecos e os obstáculos provenientes do próprio registro podem ser analisados pelo registrador, tais como os princípios, né, da especialidade, continuidade, etc. Não pode o registrador questionar a legalidade de uma sentença, uma vez que não detém função jurisdicional, não cabendo verificar se a decisão é ou não tecnicamente correta, e tampouco menosprezar a coisa julgada. E, por fim, a própria lei de registros públicos traz que são títulos registráveis também documentos complementares. Professor, o que são documentos complementares? Nestes documentos deve contar diretamente o ato ou negócio jurídico inscritível, não se admitindo simples referência a negócio jurídico incorporado em outro documento. No entanto, o documento pode ser complementado por outros, que completem o seu caráter registrável. Quer ver um exemplo? A guia de recolhimento do imposto. Possa ser registrada a carta de arrematação ou adjudicação, um título judicial, ou contrato particular de compra e venda de imóvel,
quando admitido por lei como título translativo da propriedade imobiliária. Em se tratando de escritura pública, como detém fé pública, basta que nela conste o valor do tributo, a data e o número da guia de recolhimento. O mesmo ocorre com a certidão negativa de débito da Receita Federal, INSS, quando exigida. O título judicial também é revestido de fé pública, mas o imposto é recolhido e a certidão negativa de débito é obtida após a carta de arrematação, sendo de responsabilidade do arrematante juntar ao título os documentos complementares exigidos como condição legal para o registro. Sintetizando, várias são as finalidades dos documentos complementários. Eles podem se destinar à demonstração da personalidade jurídica dos interessados, exemplo, contrato social ou estatuto, a representação legal convencional, estado civil, dentre outros. Constitui, por exemplo, documento complementar à certidão de transcrição ou matrícula anterior, para fins de registro da escritura pública na matrícula aberta na nova serventia competente. Por fim, agora sim, os últimos títulos registráveis são os títulos administrativos firmados com a União, Estados e municípios. São os documentos públicos emitidos por funcionários públicos em sentido estrito ou agentes públicos, como a certidão do registro da sociedade com transferência de imóvel do sócio à nova pessoa jurídica, ou em decorrência de fusão, incorporação, dissolução ou extinção da sociedade, expedida pelo registro mercantil ou registro civil de pessoas jurídicas após a recepção de documento particular ou público de constituição da sociedade contratual ou societária. Termo de constituição de reserva legal, decreto de expropriação, ato de tombamento, certidão de lei ou publicação no Diário Oficial sobre mudança de nome de rua ou alteração dos números dos imóveis urbanos ou extensão da zona urbana, alvarás de construção, certidões extraídas por registrador civil, casamento, óbito, alteração do nome da pessoa, entre tantos outros. Sintetizando então, queridos alunos, nós temos como títulos registráveis as escrituras públicas, escritos particulares, atos autênticos de países estrangeiros com força de instrumento público, sentenças estrangeiras, títulos judiciais, documentos complementares e títulos administrativos firmados com a União, Estados e municípios. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.